Olá pessoal, tudo bem? Sou Roberto Cruz, estou aqui hoje abrindo essa sessão, né, essa série de entrevistas, né, para falar sobre o livro da Academia de Letras, Caraziense de Letras, né, Vultos de Carazinho, da antologia 3 da Academia de Letras, que já vem aí há algum tempo fazendo esse trabalho, então, de recuperar, né, e trazer luz a pessoas que fizeram e fizeram a história de Carazinho, né? É importante dizer que esse livro, Vultos de Carazinho, Antologia 3, ele é financiado pelo edital 06 de 2024 da Política Nacional Aldir Blanc, feito aqui em Carazinho, então tem apoio do Departamento de Cultura e da Prefeitura Municipal de Carazinho, através, então, desse incentivo que veio nível federal. Então, quero dar as boas-vindas às minhas colegas de mesa, a Mara, que vai me acompanhar aqui nas perguntas e respostas e fazer uns apertos nos nossos convidados, né? E as nossas duas que vão estrear o nosso programa, Guida Jô. Estreando, então, a gente tem a Maristela Piva e a Marinha Schitz, que vão trazer aqui, nos contar, né, o que levou a escolherem determinadas pessoas, né, para fazerem esse texto em cima né, desses vultos. Explicando, o projeto ele visa trazer, né, luz, mostrar o que essas pessoas que já não estão mais conosco, né, vivas, né, fizeram e contribuíram para Carazinho de alguma forma. Então, Mara. Muito bem, nós queremos então começar esse nosso bate-papo com a Marinilce, porque o vulto que ela escolheu é de extrema importância, não só para nossa comunidade, mas para ela própria, porque ela escreveu sobre um caminhoneiro, um visionário, aproximando o lá e o cá, Valdemar Schmitz. É um relato de uma filha sobre o fundador da TW Transportes, uma das grandes empresas que nós temos aqui na nossa cidade, no setor de transporte e logística, que mostra sua trajetória de motorista a grande empresário do agronegócio, sempre com foco na determinação e na ajuda ao próximo. Mari, bem-vindo ao nosso momento aqui. Eu queria saber de você por que o teu pai é considerado um visionário. Ah, olá. Olá a todos, né? Uma grande satisfação para a gente estar aqui, então, hoje, externando, né, através da nossa voz, essa oportunidade que a gente teve, né, quando a gente escreveu o livro, falando então sobre os vultos, né? E como você disse, por que o meu pai foi e é considerado até hoje visionário? Porque quando ele iniciou, né, a transportadora Haldemar, em 1966, ainda era um mercado que não existia, né, não tinha infraestrutura, as estradas, né, não eram como são agora. Para fazer uma viagem até São Paulo era 3, 4 dias, era estrada de chão. E ele viu isso como uma oportunidade, porque Bom Carazinho é uma cidade, né, aqui no norte do Rio Grande do Sul, que tem algumas necessidades, e o pessoal começou a trazer isso da capital, brasas da capital, e ele, né, dentro disso, ele começou a ver como uma oportunidade. Então foi uma grata satisfação, né, entrevistar pessoas que conviveram com ele, porque o meu pai já faleceu já fazem 36 anos, né, ele nos deixou muito jovem, com 53 anos. Então as pessoas ainda, se emocionarem quando falaram dele, quando deram os depoimentos dele. E para mim também foi muito gratificante, porque quando ele faleceu eu tinha 22 anos. Então eu também tinha poucas memórias. Então ouvir dessas pessoas e registrar isso no livro, e aqui eu cito Clarice Lispector, né, quando ela diz que tudo acaba, mas o que te escrevo continua. Então foi muito emocionante, inclusive eu entregar esse livro para os meus filhos, que não conheceram o avô, conhecer um pouquinho da história dele. Não, sensacional, Mari. E aí eu te pergunto assim, como é que você. Porque o que teu pai fez, na verdade, foi
A gente estava na década de 60, saindo dos tropeiros, que fizeram tropeadas até 1930, né? Aí veio a Via Férrea, e aí o teu pai viu que tinha um nicho para outro tipo de mercado além da Via Férrea, né? E como é que o teu pai, como é que isso, essa estrada, essa rodagem moldou a vida dele? O meu pai, ele era muito inquieto, né, ele fazia de tudo, né, então ele tinha essa visão, ele via uma capital, Porto Alegre, tinha muitas oportunidades para as pessoas que moravam aqui, ele via que São Paulo tinha muitas oportunidades, mas que as pessoas tinham dificuldade de fazer essa movimentação de mercadorias, né. E ele ia, né, no começo era ele que dirigia, né, passava, rodava o dia inteiro, chegava nas empresas onde ele tinha que levar mercadoria, descarregava o caminhão, carregava o caminhão para vir para cá, e ele mesmo fazia, né, tudo que tinha que fazer. Claro que depois começou a família a adentrar, a empresa começou a crescer, começou a expandir em outras cidades, e aí ele hoje, né, estamos aí com a Cuidado Transportes, né, em Colenque, como está no nosso município. Inclusive, né, como você falou, a empresa foi crescendo, no começo era ele, a empresa foi crescendo, expandindo, outros membros da família entrando para essa administração e a gente conhece a PW hoje gigante, né? Isso. Como é que foi todo esse trabalho, né, de envolver a família, porque no fim das contas era a união de todos ali que fortaleceu o negócio e se tornou uma empresa gigante. O meu pai veio com a família muito humilde, né, e era meio soldadinho, né, aqui no Rio Grande do Sul, onde eles eram plantadores de fumo. Então era e uma família muito grande, no volta de muitos filhos, né. E o pai vindo para Carazinho e desenvolvendo e começando a trabalhar, ele viu dar uma oportunidade de trazer os irmãos para que esses também tivessem uma melhor qualidade de vida e uma vida mais decente, né. Então ele trouxe a mãe, ele trouxe os irmãos, e assim eles foram agregando gente na família, né, empresa. Que valores tu acha que o teu pai deixou para vocês da família, mas também para a nossa sociedade, especialmente aqui de Caradim, foi muito impactada, né, pelo que ele fez? Eu acredito que a questão mesmo dele acreditar em Carazinho, né, porque ele não era de Carazinho, ele não nasceu em Carazinho, né, ele conheceu a minha mãe, que estava estudando em Carazinho, mas a minha mãe não nasceu em Carazinho, né, ela nasceu em Santa Rosa, e então ele viu, né, ele viu e ele ficou com Carazinho até ele falecer, né, então eu acho que um dos valores, assim, que eu percebo e que está em mim também, que eu ainda sou aqui, nasci em Carazinho, estou aqui em Carazinho, é esse amor pela nossa cidade, né, e conseguir perceber na nossa cidade muitas coisas boas, sabe, muitos valores, muita oportunidade e apreciar, né, aquilo que é bom. Porque eu percebo hoje que a maioria das pessoas, elas estão obscurecidas, né, por aquelas coisas que são boas. É muito mais fácil falar de tragédia, né. Então aqui a própria Academia Carazinhense de Letras, ela foi corajosa, audaciosa, né, em trazer esses núcleos para enaltecer realmente todas essas pessoas que fizeram e continuam fazendo, né, porque são vultos. E cada vez que a gente escreve sobre eles ou fala sobre eles, eles estão conosco, né, eu acho que são mais lindos, né, dentro da escrita e o que se estuda. E deixar registrado também, né, porque muitas pessoas não conhecem, mas através do livro tem a oportunidade de conhecer pelo menos um pouquinho, né. É isso, e se emocionar, né, lembrar, se emocionar, né, Maris. Então quando a gente estava, buscando, entrevistando, por exemplo, ainda não sei se é o Paulo Arcego, que faleceu agora esse ano, então e ter a oportunidade de colocar o depoimento dele sobre a vivência que ele teve com meu pai, então isso para mim é o mais gratificante, para as pessoas contarem as suas histórias e os meus netos poderem ler agora, né, os meus filhos poderem ler, e toda a família também conhecer o meu pai através dessas outras pessoas. E nem só a família, né, Mari? Eu acho que é um redescobrimento para a própria cidade que esses livros
né? Vamos usar os livros da academia fazem, né? Quando a gente está trabalhando com vultos, que são pessoas que fizeram alguma coisa, né? Contribuíram de alguma forma para a Carazinha, a gente está contando e narrando como a cidade foi construída. Nesse teu artigo, você está nos contando como uma das maiores empresas, né, genuinamente carazinhense, que chegou até hoje, né? Como ela chegou até aqui? Você não está falando da empresa, você está falando do cara por trás dela, né? O que faz toda a diferença. Então, assim, parabéns pela escolha do vulto, parabéns pelo pai, para começo de conversa. E antes de terminar, eu só quero deixar claro que esses livros aqui, a academia eu acho que tem poucos ainda à disposição, mas as bibliotecas das escolas do município e do estado receberam, e a biblioteca pública também tem para empréstimo, então quem ficar interessado aí é só chegar. Mário, quão difícil foi optar por fazer um grupo sobre o teu pai? E que foi muito espontâneo, né? Quando a gente determinou que iria fazer esse livro, eu vi como uma oportunidade. Veio algo assim, não foi difícil. Uhum. Não foi difícil porque estava latente, né? Era um anseio, né? De eu ser, né, escritora e como escritora eu homenagear o meu pai. Então, para mim foi tranquilo. Logo veio as pessoas que eu iria entrevistar, né, que eu ia trazer alguns depoimentos para reafirmar aquilo que está escrito aqui, né, do meu pai. Por mais que ele tenha sido visionário, empreendedor, viajava muito, mas ele agregava muito, ele era muito família, ele, né, deixou para nós muitas coisas boas, né? Então eu queria registrar isso e queria dar uma oportunidade para mais pessoas conhecer, né, esse cara tão especial para um convívio que eu sou floresta. Exatamente. Então, como o Roberto falou, né, é uma grande oportunidade, aqui tem muitos grupos, né, que eu também não conhecia, mesmo morando em Carazinho, então acho que isso vai ampliando, né, o nosso leque, e a leitura faz isso, né, ela vai ampliando a nossa consciência, a gente tem mais assuntos para conversar, para falar, e é sobre Carazinho. Então, o convite é, né, para que vocês leiam, né, troquem informações, né, nos tragam também, porque depois que as pessoas leram aqui, Maria também conheceu teu pai, também aconteceu isso comigo. Então, o livro, ele se expande, ele não fica só nessas páginas. Então, isso que é muito legal. Então, fiquem à vontade e aproveitem essa oportunidade. Foi bom. Obrigado, Mari. Obrigado pelas palavras e por nos contar um pouquinho mais sobre esse texto. Eu fiz a diagramação do livro, né? Então eu ganhei spoiler antes de todo mundo. E cada um escreveu um trecho do livro e aí ninguém leu o do outro, mas eu li todo mundo antes de chegar. Agora vamos falar com a dona vice-presidente atual da Academia de Letras, Maristela Piva, e falou bem sobre um familiar, né? O nome do artigo, do texto, né, é Arcílio Antônio Piva, o Piva da Praça. Se alguém não conheceu o Piva da Praça, é porque vocês são muito jovens. Mas eu recomendo vocês a pegarem o livro para vocês lerem um pouquinho, porque os mais antigos aí vão lembrar. É uma biografia de um empreendedor versátil que foi de queijeiro, né, a loteador de bairros. O texto destaca o papel da Igreja Bom Jesus, onde criou a tradição do galeto com massa, né? Então, Mari, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no final para a Maristela. O que te levou a escolher ele como teu? Bom, quando eu comecei a pensar em escrever sobre alguém, até não tinha sido a primeira escolha. Eu pensava em escrever sobre outro vulgo, tive dificuldade de levantar os dados, e aí uma pessoa da família disse, mas por que tu não escreve sobre o teu pai? Né? E eu fiquei pensando, era mesmo, porque eu acho que uma ideia da Academia Carazinhense de Letras é que a gente possa resgatar essa memória coletiva da cidade, né? Resgatando também essa ideia de identidade local. E aí a gente, quando pensa em vulto, parece que tem que ser uma pessoa, né, muito conhecida, ou alguém da política,
E aí eu comecei a me dar conta que, de fato, a história da cidade é construída dessas pequenas histórias que constroem esse caldo tão importante que é o que depois a gente reconhece como Caradis, né? Então, achei que era interessante e acho que, assim como a Mari, eu me surpreendi quando fui entrevistando pessoas de descobrir, de redescobrir o meu pai, porque realmente tinha coisas que eu não conhecia, né? Algumas coisas que eu escrevi eu sabia, tinha da minha memória, mas outras coisas não. Então, entrevistei tios, entrevistei outras pessoas um pouco mais antigas, né, do que a nossa geração, e descobri coisas muito interessantes que eu não sabia. E isso foi muito bacana, porque ao mesmo tempo que a gente resgata essa história familiar, tu resgata também uma história de época, de evidências, numa cultura diferente daquela que a gente viveu, né? Porque nós somos em 7 filhos e eu sou a sexta. Então tem muita coisa que os irmãos mais velhos lembraram e que eu não vivi, porque eu já nasci num período bem depois. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha tinha 15 anos. E ela conta que a mãe tinha vergonha de, nos 15 anos dela, estar grávida de mim, né? Porque na época as mulheres não mostravam muito a gravidez, né? Então, uma série de coisas que vai enriquecendo até a tua história pessoal, quando começa a descobrir coisas também que estavam, né, assim, estavam de fato escondidas, porque no dia a dia, até nas famílias, algumas historietas vão se perdendo. E poder escrever sobre isso permitiu a gente levantar isso de novo, né? Dar voz para essas coisas, Com certeza. né? E Maristela, o fato de vocês morarem em frente à praça, né, é um dos motivos do apelido que o teu pai ganhou e também essa relação com a própria Igreja Bom Jesus, porque a família Piva sempre foi uma família muito atuante junto à igreja, né, em todas as ações que a igreja realizava, os Pivas estavam lá. é isso aí. Porque, na verdade, assim, ó, eu várias vezes escutava isso, me perguntavam, mas tu é filha de qual Piva? O Piva da praça? Então dava para ver que havia, né? Porque tinha o Piva que morava na Pátria, que era o meu tio, tinha o Piva que morava na Glória, tem outros tios que não moravam aqui, mas então sempre se reportavam ao meu pai, acho que ficou gravado como o Piva da praça, o Piva dos Cabos, né? Porque depois de vir acabou trazendo esse comércio de carros, né? Os aves que ele trazia de São Paulo e tal. Então, sempre foi isso. E até hoje, às vezes, daí das pessoas se reportam, mas tu é daqueles piba da praça, né? Então, sinal que ficou característico, e ficou conhecido por essa, né, por esse apelido, digamos assim, né? E além desse apelido, mas vamos olhar agora de filha, assim, o que mais definiu o teu pai? Eu termino esse texto falando de uma das coisas que, para mim, mais define meu pai é o bom humor, né? Ele era muito brincalhão, e entre as coisas assim que eu tentei trazer no livro, nessa historieta que a gente consegue, porque, na verdade, assim, eu achei importante também de quem está nos assistindo, entender que não chega a ser uma biografia desses rumos, né? A gente tinha até por a questão organizativa do livro, né, um X de páginas que a gente podia escrever. À medida que eu fui entrevistando pessoas, dava vontade de contar muitas outras coisas. Então, uma das coisas que eu tentei trazer é algumas historietas divertidas, assim, daquilo que realmente ele talvez ensinou para a gente, né? Porque eu, assim, acho que uma coisa carinhosa que eu consigo lembrar do meu pai é isso, que às vezes, mesmo em momentos difíceis, ele estava brincando, ele estava contando histórias, a gente ia viajar, imagina, 7 filhos dentro de uma Kombi, né? Algumas histórias que eu conto ali, né? E ele ia cantando, né? Porque não tinha rádio que pegava naquela época o tempo todo, né? E ele ia cantando música italiana, né? Querendo ensinar piadas para a gente contar. Então, é uma das coisas que eu guardo muito e que eu acho que ele deixou esse legado e que também isso influenciou a personalidade de todos nós. Só para avisar, jovens que estamos assistindo, quando a Maristela disse que não tinha rádio,
Rádio é um negócio que pega por antena, não sei se vocês já ouviram falar. Mas tem jogos que fazem a gente passar esse tipo de vergonha. Não existia nem Spotify, então era mais antigo ainda, entendeu? Muito menos do Spotify. Mari, hoje Carazinho é reconhecida como a cidade do galeto com massa. E o teu pai deu o pontapé inicial nisso. Seria a maior contribuição, vamos dizer assim, que o teu pai deixou para a cidade, porque hoje ela é a terra do galeto com massa. Se a gente parar para analisar nos nossos trevos, vocês podem não acreditar, mas aquilo que está nos nossos trevos, né, não tem uma relação com o galeto com massa, mas muita gente acha que tem, portanto, o galeto com massa que sai aqui. Então, conta para nós como é que surgiu esse começo dele nesse galeto com massa, como é que foi isso? Muito engraçado, porque isso que tu falou, a gente morava na frente da praça, né? Ainda tem o prédio ali que na época o pai construiu. Eu já nascia, quando eu nasci, já tinha esse prédio. E aí, então, quando o padre Gueno veio para Carazinho, o pai era o presidente da igreja, né? Então, essa relação também tinha uma relação de muita amizade com ele, o padre Gueno, e o padre Gueno dizia que comigo era recebeu ele, e a dona Ilse, que era a minha mãe, receber. E eu me lembro, assim, eu vi muitos aniversários do padre Gueno que ele ia passar conosco lá em casa, até porque era o mesmo dia da minha irmã, da Luciana. E aí minha mãe fazia um almoço e convidava o padre Gueno e comemorava os 2 aniversários, né. E aí essa história do galeto com massa é engraçada, né, porque primeiro tinha aquelas festas de igreja, geralmente para terminar esse pavilhão, né, Nosso Senhor Bom Jesus e tal, que eles estavam construindo. E na época, então, diz que eles resolveram dar uma inovada, né, porque também o pessoal já estava meio enjoado do Vasco, e também porque eles queriam talvez fazer alguma coisa no dia anterior. Então, se no domingo era churrasco, no dia anterior não podia ser churrasco também. E aí veio a ideia, mas quem sabe vão fazer uns frangos, né, vão fazer umas galinhas e tal. E aí fizeram uma primeira vez, né, conseguiram umas galinhas que na época não eram todas do mesmo tamanho, né, eram de diferentes tamanho, e as senhoras da igreja se prontificaram a fazer a massa caseira e tal. E se abaixa que vai dar certo, se vai ser complicado, vai ser não sei o quê, e deu certo, né. E fizeram, venderam tudo, o pessoal aprovou e tal, e a partir dali começou. Então, na época, assim, era uma coisa muito mais rudimentar, né. Mas eu me lembro, assim, do quadrigueiro brincando, né, dizendo que eles tinham inventado, tinham, né, trazido essa ideia. E depois acho que se propagou nos anos seguintes muito mais com outras pessoas, até em outra a Glória também teve um advento muito maior, né, Sim. e de como isso virou de fato hoje uma característica, assim, que está em todas as comunidades, né. Porque CTGs fazem galeto com massa, não é mais só a igreja, né? As escolas, né? A PAI, então virou algo que é da comunidade. A gente sabe que é para ajudar alguma instituição, normalmente é para isso, né? Era para ter mais uma pessoa que escreveu sobre o pai aqui também, né? Que é a Clarice Correia, mas ela não está presente hoje, então ela nos deixou um vídeo contando, né, sobre o pai dela. Então a gente vai assistir agora e aí depois a gente volta para cá. Olá, tudo bem? Meu nome é Clarice Correia, sou escritora, autora de diversos livros e hoje a gente quer falar sobre o livro Vultos, que é um livro muito bonito, onde as pessoas escolheram falar sobre algumas pessoas. E nesse livro eu resolvi falar sobre uma pessoa muito especial para minha vida, que é o meu pai. O nome dele é Júlio Polidoro. E aqui nesse livro eu conto um pouquinho da história dele, um pouquinho da pessoa que ele foi, das coisas que ele fez, que eu achei bem interessante. Por que falar dele? Porque eu quis mostrar para a sociedade e para as pessoas que nem só aquelas pessoas assim que têm grande poder, que são instruídas, que têm educação, conseguem fazer alguma coisa importante. Ele, com toda a sua simplicidade, ele também conseguiu educar os filhos, conseguiu fazer muita coisa no bairro que ele morava, inclusive ajudou a fundar uma escola e uma creche.
Eu não vou contar todos os detalhes, porque eu gostaria que as pessoas lessem o livro para conhecer melhor, né, sobre a história dele. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida. Ele nos ensinou sempre a ser corretos, ensinou a gente a ser honesto e falar a verdade e contar as coisas sempre como eram. Eu levo muito na risca esses ensinamentos dele, porque são coisas muito importantes. Inclusive, eu costumo passar também tudo que eu aprendi com meu pai para os meus filhos e agora para os meus netos. E ao mesmo tempo que ele tinha esse lado brabo, assim, de cobrar as coisas da gente, ele era muito humano com nós. Ele não dava um doce para um sem repartir com os outros. Então, assim, ele gostava muito de repartir as coisas. E com as outras pessoas também, né? Com os amigos dele, com os vizinhos dele, ele também sempre gostou de repartir o pouquinho que ele tivesse. Se alguém chegasse pedir, ele dava sem dó. Ele ficava assim para dar para outras pessoas. Ele tinha esse lado bem humano e eu também tenho. Eu gosto muito, assim, de repartir o que eu tenho com as outras pessoas. E eu, assim, fico bem feliz, né, Roberto, de poder contar a história do meu pai. Porque, claro, parte da história, porque a história dele foi bem mais complicada e bem mais difícil do que o que eu contei na história aqui, né, no livro. Mas eu fico feliz, porque se eu não tivesse feito isso se perderia, né? Teria sido uma história vivida em vão. E com o registro no livro, outras pessoas vão poder conhecer a história dele e ver que uma pessoa tem condições de fazer muitas coisas, apesar de não ter estudo, apesar de não ter condições financeiras, né? O interesse, a vontade de fazer o diferente de cada um, né? Um pouquinho de esforço, um pouquinho de ação vai acontecer. Eu escolhi meu pai para ser o vulto, porque eu não gostaria de falar de uma pessoa que eu não conheço. Eu poderia omitir alguma coisa, ou falar alguma coisa, né, uma inverdade, e eu pensei, né, é complicado falar da vida dos outros. E sobre o meu pai, eu podia falar claramente, né, sem medo, porque tudo que eu estava falando era verdade, eu sabia, acontecia, eu vivi isso, né. E eu gosto muito de falar sobre as minhas vivências, eu gosto de contar sobre as coisas que eu vivi. Eu tenho muita história para contar, talvez mais dele ainda, né. E da minha também. Sim, eu quero deixar um convite então para as pessoas, né, que procurem o pessoal da Academia Carazense de Letras e procurem o livro, né, alguém deve de ter para fornecer para vocês, que ficou bem interessante, tem muitas histórias bonitas aqui, além da minha, tem muitas, na verdade todas as histórias são interessantes, né, cada um contou da maneira melhor que pôde sobre o seu vulto, e todos eles merecem serem conhecidos pelas pessoas, né. Tudo bem, então, com mais esse depoimento, né, de uma filha sobre o pai, a gente encerra o primeiro episódio aqui, né, no nosso podcast sobre os vultos de Carazinho. E, né, Roberto, a gente seguindo o próximo episódio com mais escritores falando sobre as suas obras. É isso, a gente tem mais, eu acho, mais 5 episódios aí pela frente para fazer, então tem bastante assunto, tem muita gente pra gente conversar. Quero agradecer demais por vocês foram Obrigada. bem demais, tá? Vocês estavam tranquilas, estavam serenas, estavam poderosas, né? E é isso. Então, Mari, faz um convite pro pessoal ler o livro, por favor, Sim, só pra gente terminar. Convida, né, toda a comunidade carasmense da região a ler sobre o vultos de Carazinho. Eu acho que, diferente de realmente do livro de biografia, é uma leitura muito leve. E quanto é importante, às vezes, conectar este passado, a gente também vai receber, né, das nossas histórias, das histórias de toda uma história de trabalho, né, de desbravamento, de oportunidades que são enriquecedoras e às vezes estimulantes para a gente pensar a vida, pensar o nosso futuro, né? E aquilo que nos constitui enquanto identidade carazinhense. Perfeito, então. Fica o convite para leitura e fica o convite para vocês se inscreverem aqui no canal da Academia, porque a gente está só começando. A ideia é fazer muito mais. Então, e aguardem o próximo episódio, tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Obrigado, Mari.